Fala galera, professor Jorjão aqui da Humanas em Foco e hoje nós vamos responder a lista 2 do módulo 1, correspondente à segunda semana de aula. As questões de número 16 a 30, elas dizem respeito à história do Brasil e hoje nós vamos trabalhar o período pré-colonial, o período pré-cabralino e o início da nossa colonização. A questão 16 é uma questão da Mackenzie, de 2018, e o texto diz o seguinte: ao analisar o processo de conquista da América pelos espanhóis, o historiador Héctor Bruit afirmou: o que mais chama a atenção em todo esse processo da conquista americana é a atitude dos indígenas em relação ao cristianismo. Documentos diversos atestam que os índios, por favor, sublinhe comigo, simulavam ser cristãos por meio dos significados das formas, rituais e gestos da nova religião. Mas, no fundo, a simulação lhes permitia encobrir suas crenças idólatras. É correto afirmar, pela análise do excerto, que, letra A conquista militar dos espanhóis possibilitou a imposição do cristianismo no continente americano. Por isso, tentativas de sobrevivência e ressignificação de símbolos religiosos por parte dos indígenas não surtiram efeito. E o que a gente pode observar, galera, pela leitura do texto, é que a letra A está falsa. Ela deixa claro que as ressignificações, as reinterpretações foram possíveis. Na letra B diz o seguinte: a conquista da América envolveu complexas relações entre conquistadores e conquistados. Nessas relações, concepções religiosas, estratégias de domínio e sobrevivência e ressignificação de símbolos se fizeram presentes. A letra B, ela dá um espectro mais completo das relações complexas que aconteceram na América dos séculos XV, XVI até o século XVIII, que é o período que nós chamamos de período colonial. A letra B está correta e nós vamos fazer a leitura das alternativas seguintes. Na letra C diz: as relações entre espanhóis e indígenas foram permeadas por conflitos e estranhamentos culturais. Daí a necessidade europeia de impor o cristianismo aos nativos e, com isso, angariar fundos pecuniários à Igreja na América. Senhoras e senhores, essa questão atenta para a necessidade europeia de aumentar os seus fiéis, de aumentar o seu número de religiosos. Só que essa necessidade ela não derivou das relações da América, e sim das relações da própria Europa, para angariar fundos para a Igreja na Europa. Por isso, a letra C está incorreta. Na letra D diz: os conquistados, ao ressignificar símbolos culturais dos conquistadores espanhóis, simularam a sobrevivência de sua própria cultura. Daí a facilidade com que as populações nativas foram aculturadas durante a conquista. Eu peço que você destaque a palavra facilidade e, por isso, a letra D estaria incorreta. Não foi um processo fácil, foi um processo duro, um processo baseado em genocídios, em extermínios e etnocídio, que é o extermínio de muitas culturas. Lembrar sempre que a conquista da América não foi pacífica. Na letra E diz: os embates culturais foram constantes em todo o processo da conquista. Nesses embates, o consenso pela autodeterminação das populações indígenas ajuda a explicar o sucesso do empreendimento espanhol na América. Então, duas observações nessa questão: consenso e constante em todo o processo. Por que constante em todo o processo? Quando o termo é muito generalista, muito abrangente, a questão tende a deixar de lado exceções. E eu peço que você observe que essas exceções existem e, no caso específico dessa questão, ela vai estar errada. Também quando ele fala autodeterminação. Autodeterminação é o direito de você regular as suas próprias vontades, ou do seu povo regular suas próprias vontades. E isso não foi visto aqui na conquista da América. Por essas contradições, na questão 16 nós marcamos a letra B e partimos para a questão 17, que é uma questão do Enem de 2018. Diz o seguinte: o encontro entre o Velho Mundo e o Novo Mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é de um tipo muito particular. É uma guerra, ou a conquista, como se dizia então. E um mistério continua: o resultado do combate. Por que a vitória fulgurante se os habitantes da América eram tão superiores em número aos adversários e lutaram no próprio solo? Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano, como explicar que Cortés, liderando centenas de homens, tenha conseguido tomar o reino de Montezuma, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros? Esse texto é do Tsevetan Todorov e ele se chama A Conquista da América. Esse texto aponta para a contradição entre os poucos soldados de Hernán Cortés, conquistador espanhol da região do México, e os muitos soldados do rei asteca Montezuma.
O que essa questão quer descobrir é como foi possível um exército pouco numeroso superar um exército muito maior. No contexto da conquista, diz o enunciado, conforme a análise apresentada no texto, uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi, eu peço que você destaque estratégia. O que é que os espanhóis fizeram conscientemente, planejadamente para conquistar a América? Vamos ler as alternativas. Letra A. Implantar as missões cristãs entre as comunidades submetidas. Apesar de você ver missões religiosas, como no caso dos jesuítas, isso não foi uma estratégia de dominação política. Isso foi uma estratégia de expansão da fé religiosa. Letra B. Utilizar a superioridade física dos mercenários africanos. Nós não vamos observar mercenários africanos nesta etapa da conquista. E os africanos, infelizmente, serão utilizados como mão de obra escrava. Nós cortamos a letra B. E na letra C diz: explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. E isso sim foi uma estratégia consciente e planejada dos europeus na América para aumentar os seus domínios. Explorar rivalidades entre tribos indígenas diferentes. Isso aumentou a fragilidade desses povos, isso aumentou a fragilidade do território e possibilitou a conquista europeia. Na letra D diz o seguinte: introduzir vetores para a disseminação de doenças epidêmicas. Apesar das epidemias terem sido fundamentais para dizimar boa parte da população americana, essa não foi uma estratégia consciente e planejada europeia. Nós cortamos a letra D, por mais que ela pareça, ter um ar de certeza. Na letra E diz, comprar terras para o enfraquecimento das teocracias autóctones. E as terras na América elas não foram compradas pelos europeus, elas foram tomadas. Na questão 17 nós marcamos a letra C e partimos para a leitura da questão 18, da UniOeste de 2018, que traz um poema de Pablo Neruda. Acompanhe a leitura. Amor América. Antes do Chinó e do Fraque foram os rios arteriais. Foram as cordilheiras, em cuja vaga poída o condor ou a neve pareciam imóveis. Foi a umidade e a mata, o trovão, sem nome ainda, as pampas planetárias. O homem-terra foi, vasilha, pálpebra, do barro trêmulo, forma de argila. Foi cântaro, caraíba, pedra, chibitia, taça imperial ou sílica araucana. Terno e sangrento foi, porém, no punho de sua arma de cristal umedecido, as iniciais da terra estavam escritas. Ninguém pode recordá-las depois, o vento as esqueceu. O idioma da água foi enterrado, as chaves se perderam. Ou se inundaram de silêncio ou sangue. Não se perdeu a vida, irmãos pastorais, mas como uma rosa selvagem caiu uma gota vermelha na floresta e apagou-se uma lâmpada da terra. Estou aqui para contar a história da paz do búfalo, até as fustigadas areias da terra final, nas espumas acumuladas de luz antártica, e pelas lapas despenhadas da sombria paz venezuelana. Te busquei, pai meu, jovem guerreiro de treva e cobre. Ou tu, planta nupcial, cabeleira indomável, mãe jacaré, pomba metálica. Eu, incaico do lodo, toquei a pedra e disse, quem me espera? E apertei a mão sobre um punhado de cristal vazio. Porém andei entre flores apotecas, e doce era a luz como um veado, e era a sombra como a pálpebra verde. Terra minha sem nome, sem América, estame equinocial, lança de púrpura, teu aroma me subiu pelas raízes até a taça que bebia, até a mais delgada palavra não nascida na minha boca. A partir da visão expressa no poema, é correto afirmar sobre o contato entre os povos na América que... Então, a gente traz o texto de um poema, ou de um autor premiado pelo Prêmio Nobel, o Pablo Neruda, e a gente quer saber o que é que esse poema fala sobre a conquista da América. Vamos ler as alternativas. Na letra A diz, o convívio estabelecido a partir do século XV entre indígenas e europeus favoreceu a permanência da cultura nativa, destaque para nativa, e o estabelecimento de um pacto de exclusivismo comercial com os espanhóis, respeitando os domínios existentes no continente. A letra A é falsa. No poema você observa palavras como sangue, mancha, decaimento. E na letra A você observa que ele está falando sobre convívio pacífico e coexistência, coisa que não foi via de regra na conquista da América. Eliminamos a letra A e faremos a leitura da letra B. Na letra B diz, houve morte de nativos durante os confrontos destinados à pilhagem e ocupação do território, mas um grande número de indígenas foi dizimado em função do adoecimento, particularmente por varíola devido ao contato com os europeus. A letra B, ela se mostra correta. Boa parte da população nativa americana, boa parte dos autóctones, morreram por doenças, entre aspas, invisíveis, trazidas pelos europeus. Então é legal destacar que isso não foi uma estratégia consciente.
Mas foi isso que aconteceu e foi isso que mostrou a superioridade europeia no processo de conquista. Nós seguramos a letra B e faremos a leitura das demais alternativas. Na letra C diz: o controle estabelecido pelos espanhóis sobre os indígenas que sobreviveram após os primeiros contatos foi por aprisionamento e castigos, seguido de imediata negociação e liberação para o trabalho paga por jornadas diárias. Uma grande forma de trabalho utilizada na América Espanhola foi a mita, uma espécie de trabalho compulsório ou servidão em que as pessoas trabalhavam como forma de pagar seus tributos. Essa questão C, essa alternativa C, ela se mostra incorreta pelo processo de negociação imediata e jornada de trabalho diária. Outra forma de trabalho que foi utilizada na América foi a escravidão, principalmente a escravidão negra na América Portuguesa, o Brasil, e a escravidão indígena na América Espanhola. Nós cortamos a letra C e faremos a leitura da letra D. Diante da divisão entre os povos indígenas, principalmente porque disputavam territórios e escravizavam povos nativos dominados, a inferioridade bélica dos europeus não foi um problema. Com isso, muitos indígenas se aliaram aos espanhóis na exploração das riquezas naturais, convertendo-se imediatamente ao cristianismo. Essa questão tem um termo que é chave, ela fala inferioridade bélica europeia, e isso está incorreto. Os europeus, eles mostravam uma certa dominação de técnicas e tecnologias que os indígenas não possuíam. Nós cortamos a letra D e faremos a leitura da letra E. Ainda que houvesse vários povos indígenas no continente, a forma como organizavam o seu modo de vida era idêntica, inclusive o seu calendário agrícola, militar e religioso. E a primeira coisa que você precisa lembrar ao estudar povos indígenas da América é a diversidade, é a multiplicidade. Sendo impossível, então, vários povos terem uma cultura idêntica, como uma cultura preconceituosa e eurocêntrica faz a gente acreditar. Nós cortamos as demais alternativas, marcamos a letra B e faremos a leitura da próxima questão, que é a questão da PUC de 2017. E ela diz assim, o mapa mostra as 13 colônias inglesas na América do Norte. Por que eu estou trazendo essa questão nessa lista? Porque isso ajuda a entender o processo de colonialismo, o processo de colonização, que foi presente na América do Sul e na América do Norte. Através dessa questão vai ser possível discutir formas de colonização. Repetindo a leitura, o mapa mostra as 13 colônias inglesas na América do Norte, normalmente divididas entre norte, de Massachusetts até Pensilvânia, e sul, a partir de Maryland até Geórgia. Colonização de iniciativa particular no século XVI, as 13 colônias inglesas mantinham grandes diferenças entre si, sendo as principais entre o norte e o sul. A gente vai observar que as colônias do norte dos Estados Unidos, elas tinham um clima mais temperado, elas não tinham riquezas evidentes e ela possibilitou o assentamento de protestantes que fugiram da Inglaterra e o desenvolvimento de comércios, manufaturas e a prevalência era da mão de obra livre, que quando trabalhava na agricultura, trabalhava em minifúndios que plantavam e colhiam diversos gêneros. Já no sul, com um clima mais tropical, o modelo de colonização que nós vamos observar é o modelo de exploração, com presença de mão de obra escravizada africana, o uso do latifúndio e do plantation como principal forma de produção agrícola, ou seja, a monocultura, o escravismo, a agroexportação, esse latifúndio serviria para exportar gêneros para a Europa. Então essas são as grandes diferenças entre norte e sul. Vale destacar que colônia de povoamento não é uma estratégia. A colônia de exploração sim, porque a colônia é uma empresa que serve para dar lucro para a metrópole. Uma colônia de povoamento é uma colônia de exploração que não deu certo e acabou sendo ocupada por estrangeiros ou por pessoas que fugiram, como foi o caso do norte. Faremos a leitura das alternativas. As principais diferenças entre norte e sul. Letra A. As colônias do norte eram voltadas à exploração, possuíam um sistema de produção baseado no plantation. As colônias do sul eram voltadas à exploração, possuíam um sistema de produção baseado no plantation, portanto, com trabalho escravo, monocultura e exportação. Anota todas essas características porque nós vamos vê-las com muita força na colonização aqui da América do Sul, da América Portuguesa, o Brasil. A letra A está correta, vamos fazer a leitura das demais. Letra B. O norte foi caracterizado por receber um grande fluxo de imigrantes ingleses, até aí está certo, estimulados pelos cercamentos e pelas perseguições religiosas sofridas na Inglaterra, até aí também está certo, que vieram para a colônia e montaram
Grandes fazendas de açúcar, tabaco e algodão voltados para exportação para a Europa. Aí a questão fica errada. O Sul é que foi caracterizado pela produção de tabaco, fumo e açúcar e algodão. O Norte, não. O Norte não vai ter essas características, a letra B está errada. Na letra C fala, o Sul abrigou colônias de povoamento. Opa, já está ligado que esse é o erro, nós não vamos marcar a letra C. E na letra D diz, a coroa inglesa se manteve presente nas 13 colônias, cobrando impostos e fundando a Companhia Geral do Comércio, órgão cuja competência era fiscalizar e manter um monopólio inglês sobre os produtos exportados pela colônia. A letra D está enganada porque a coroa inglesa não se preocupou tanto com essas 13 colônias, não permanecendo o tempo todo, e a Companhia Geral de Comércio, ela inexiste. Uma companhia que se fez presente na América do Norte foi a Companhia das Índias Ocidentais, mas isso faz com que a letra D esteja errada. Na letra E nós lemos, as colônias ao norte foram conhecidas pela exploração de matéria-prima que abastecia as manufaturas inglesas. Contudo, a partir das revoltas de escravos e o início do trabalho assalariado, o valor das transações aumenta muito, tornando inviável para a Inglaterra continuar ligada às colônias. Isso aí vai ser falso, gente. Quem vai enviar os gêneros, as matérias-primas para a Inglaterra são as colônias do sul, não as colônias do norte. A letra E está enganada e nós faremos a leitura da nossa próxima questão. Uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2018, que diz assim, ó, leia o segmento abaixo do escritor indígena Ailton Krenak. Os fatos e a história recente dos últimos 500 anos têm indicado que o tempo desse encontro entre as nossas culturas é um tempo que acontece e se repete todo dia. Não houve um encontro entre as culturas dos povos do Ocidente e a cultura do continente americano, numa data e no tempo demarcado, que pudéssemos chamar de 1500 ou de 1800. Estamos convivendo com esse contato desde sempre. Considerando a história indígena no Brasil, a principal ideia contida no segmento é... Então, o que o texto está me falando é que os contatos que aconteceram entre 1500 e 1800, que eu chamei de período colonial, são contatos que ainda existem. Como se houvesse uma espécie de continuação da colonização ou das práticas colonialistas, ok? Vamos ler as alternativas. Considerando a história indígena no Brasil, a principal ideia contida no segmento é, letra A, a negação da conquista europeia na América em 1500. Isso aí é falso, ele reconhece a presença do europeu e reconhece a violência da presença do europeu. Letra B, a ausência de transformação social nas sociedades ameríndias, isso também é falso. Ele reconhece essas transformações, mas acredita que o espaço colonial ele deixou características mais marcantes, mais duradouras. Na letra C fala, exclusão dos povos americanos da história ocidental. Ele também reconhece que os povos americanos estão na história ocidental, porém, eles não têm o protagonismo devido. Na letra D fala, a estagnação social do continente sul-americano após a chegada dos europeus, isso também não é evidenciado, tendo em vista que houve desenvolvimento tecnológico. Porém, o que fica claro são as práticas coloniais ainda persistentes. Nos resta a letra E, que diz o seguinte, continuidade histórica do contato cultural entre ocidentais e indígenas, uma prática ainda de exclusão, de marginalização, que vale a pena destacar bastante. Marcamos a letra E como verdadeira. Vamos fazer a leitura da questão da Mackenzie, 2018, e uma questão que fala sobre a conquista da América. Ela traz um texto muito bacana, que é a Carta do Descobrimento, ou a Carta de Pero Vaz de Caminha. Vamos fazer a leitura do texto. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, primeiramente do monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos ao monte alto. O capitão pôs o nome, o Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. O texto acima é parte da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, tripulante a bordo da armada de Pedro Álvares Cabral, ao rei português Dom Manuel, narrando o descobrimento do Brasil. Essa expedição marítima pode ser entendida no contexto socioeconômico da época como uma... Nossa, essa expedição foi gigante, tinha cerca de 13 navios, foi uma expedição financiada pela burguesia, mas também com o apoio da nobreza, para consolidar o poder da coroa portuguesa, num contexto de exploração do continente recém-descoberto, a América. A América foi descoberta em 1492, pelo Cristóvão Colombo e batizada em homenagem ao Américo Vespúcio. Em 1492, os espanhóis conseguiram expulsar os muçulmanos do último reduto que eles tinham lá na Península Ibérica, que era a cidade de Granada.
Depois disso, a Igreja Católica precisava expandir os seus domínios e expandir o seu credo, conquistar mais fiéis. Então, foi estabelecido que nas terras que fossem descobertas ou ocupadas, a Igreja teria que estar lá para catequizar esses fiéis. Nesse contexto, nós vamos ter a divisão da América pelo Papa da época entre portugueses e espanhóis, pelo famoso Tratado de 1494, o Tratado de Tordesilhas. Então aqui a gente vê como uma série de agentes interessados pelo poder dividiram a América e a colonizaram pelos séculos seguintes. Vamos fazer a leitura das alternativas. Na letra A diz: tentativa de obtenção de novas terras no continente europeu para ceder aos nobres portugueses empobrecidos pelo declínio do feudalismo verificado durante todo o século XIV. E não seriam terras no continente europeu, e sim no continente americano. Cortamos a letra A por isso. Na letra B diz: consolidação do poder da Igreja junto às monarquias ibéricas, interessada tanto em reprimir o avanço muçulmano no Mediterrâneo, quanto em cristianizar os indígenas do novo continente. E a parte de conter o avanço dos muçulmanos no Mediterrâneo vai ficar errada, porque o avanço dos muçulmanos já tinha sido contido e restrito a uma parcela oriental do mapa que nós vamos examinar. Nós cortamos a letra B e faremos a leitura da letra C. Na letra C diz: busca por ouro e prata no litoral americano para suprir a escassez de metais preciosos na Europa, o que prejudicava a continuidade do comércio com o Oriente. O continente europeu tinha muito ouro e tinha muita prata. Claro, eles precisavam de mais. Era a prática do mercantilismo, a busca por metais preciosos, que nós chamamos de metalismo. Mas não é isso que nós vamos evidenciar no contexto, por isso que a letra C está enganada. Na letra D diz: conquista do litoral brasileiro e sua ocupação, garantindo que a coroa portuguesa tomasse posse dos territórios a ela concedidos pelo Tratado de Tordesilhas em 1494. A letra D parece correta, mas a expedição de Cabral ela não teria apenas esse objetivo. Ela teria que também expulsar piratas e bandidos que ocupavam o território, ela teria também que reconhecer o território e garantir a tomada desses territórios, ok? Mas não a conquista de todo o litoral brasileiro. Isso aí seria um pequeno engano. Na letra E diz o seguinte: tomada oficial das terras garantidas a Portugal pelo Acordo de Tordesilhas e o controle exclusivo português da Rota Atlântica, dando-lhes acesso ao lucrativo comércio de especiarias. Essa questão da Mackenzie ela é cheia de sutilezas e ela é cheia de interpretações que podem levar ao erro. Quando ele fala tomada oficial das terras garantidas a Portugal pelo Acordo de Tordesilhas e o controle exclusivo português, isso me leva a diversas interpretações, como se o Atlântico fosse controlado por Portugal, coisa que nós não vamos evidenciar no período colonial. Essa é uma questão que pode ser contestada, e essa é uma questão que pode ser revista muitas vezes. Nós faremos a leitura da 7ª questão, da UEL de 2018. Leia o trecho do poema a seguir. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a cota menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe neste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. Isso é um poema do João Cabral de Melo Neto, você vê-lo em Morte, Vida e Severina, é um texto fantástico, porque nessa questão o enunciado me diz, olha, o poema trata da relação entre o homem e a terra no Brasil. Com base nos conhecimentos sobre propriedade e usos da terra, assinale a alternativa correta. Bom, o nosso processo de ocupação e colonização foi baseado na grande propriedade de terra, a doação de capitanias hereditárias para únicos produtores ou para grandes fazendeiros. Esses fazendeiros, os homens bons, dividiam suas terras entre os sesmeeiros, grandes latifúndios, as sesmarias. Esse modelo de concentração de terras em mãos de poucos, ele vai se perpetuar na história do Brasil. O que a questão quer é que você examine questões relacionadas ao latifúndio, questões relacionadas à posse da terra em diversos momentos. Na letra A fala: no decorrer do Segundo Reinado, a Lei de Terras, promulgada em 1850, possibilitou o livre acesso das terras devolutas aos primeiros imigrantes europeus, garantindo-lhes sobrevivência. Eu peço que você destaque Lei de Terras, puxa uma setinha para o lado e coloca que a Lei de Terras garantia a posse através da compra. Só quem podia ter terra era quem poderia comprar, e isso garantiu a permanência do latifúndio e da concentração de riquezas no Brasil na mão de poucos. Cortamos a letra A, faremos a leitura da letra B. Na colônia, as terras doadas como sesmarias
garantiam privilégios aos senhores de engenho, mas restringiam a prática de certas atividades econômicas. E isso é verdadeiro. Apesar de você ter a posse da terra, a terra ainda, de fato, pertencia ao rei. E você era obrigado a produzir e dar parte da sua produção aos mandos e desmandos da coroa. É por isso que você tinha a terra, tinha um prestígio econômico, mas ainda assim contava com algumas restrições. A letra B está correta, vamos para a letra C. No Império, formaram-se os primeiros quilombos, cuja propriedade dessas terras foi reconhecida legalmente durante a Primeira República. Isso aí é falso, galera, porque nós vamos ver quilombos desde o início do nosso processo colonial. O mais famoso deles, o Quilombo dos Palmares, aqui em Alagoas, foi um quilombo do século XVII. Então está enganada essa alternativa C. Vamos ler a questão D. Em 1964, João Goulart realizou desapropriações das pequenas propriedades no entorno das metrópoles para o cultivo de sobrevivência por parte dos trabalhadores. Então, em 64, o João Goulart não conseguiu realizar uma espécie de reforma agrária. Estava no seu plano de reformas de bases, reforma urbana, reforma agrária, mas ele foi deposto, ele foi tirado do poder pelos militares no golpe de 1964. Na letra E fala, no governo de Fernando Henrique Cardoso, 95 a 2002, retornou-se a política econômica de estatização das propriedades agrícolas, resultando em elevadas taxas de crescimento econômico. E isso é falso. No governo de Fernando Henrique Cardoso, você não vai ver uma grande estatização, você vai ver um grande processo de privatização, um reforço do neoliberalismo aqui no Brasil. Nós marcamos a letra B e nós faremos uma leitura da questão seguinte, que é a questão da FUVEST de 2018. É uma questão muito bacana porque ela compara momentos econômicos diferentes da história do Brasil, que diz o seguinte, olha, a respeito dos espaços econômicos do açúcar e do ouro no Brasil colonial, é correto afirmar que... Então, se você observar aqui no quadro, a gente vai fazer uma comparação entre o açúcar e o ouro aqui no Brasil. A economia do ouro, ou economia aurífera, ela tem o histórico de ser uma economia urbana, ela desenvolve e ela precisa de cidades no seu entorno, e ela é uma economia mais dinâmica. Porque ela envolve diversos agentes econômicos, desde o cara que vai fabricar a picareta, ao cara que vai fazer a bolsa de couro, a mulher que vai trabalhar na coleta do ouro, ao escravo que vai trabalhar na mina. Então, por ter muitos agentes econômicos, a economia aurífera é mais dinâmica. Por ser urbana, ela tem também um desenvolvimento social muito maior, uma profusão de ideias muito maior. Você consegue observar uma mobilidade maior na sociedade ou na economia do ouro. Já no caso da economia do açúcar, ou economia açucareira, o que você vai observar é um meio essencialmente rural, pouco dinâmico. Se é pouco dinâmico, ele é bem estável e com baixa mobilidade social. Uma estagnação. Na sociedade aurífera, nós vamos ver o grande crescimento populacional. Nós vamos ver um grande crescimento populacional, nós vamos ver umas cidades que se desenvolvem, nós vamos ver uma economia muito dinâmica, nós vamos ver profusão de universidades e artes, destaque para o Aleijadinho, aqui nas Minas Gerais do século XVIII. Já na economia açucareira, nós vamos ver algo mais rural, mais estável, mais estagnado, uma economia baseada no grande latifúndio agroexportador e na mão de obra escrava. Essas são as grandes diferenças entre essas duas colonizações, entre essas duas economias. Se você observar um mapa do Brasil, você vai perceber que boa parte da ocupação do território brasileiro fica no litoral. Isso se dá, principalmente, pelo nosso processo de colonização. Nós produzimos muito açúcar, e o açúcar ele tem uma duração muito baixa. Ele precisa ser produzido, extraído e exportado rapidamente. Por isso que nós tínhamos que ficar retidos ao litoral. Já o ouro, não. O
O ouro era possível ser extraído em longas distâncias no interior do Brasil e ser transportado com a mesma facilidade, sem o risco dele passar da validade. Então, o que a gente vai observar nessa questão da FUVEST é a comparação entre as economias do ouro e a economia do açúcar. Na letra A diz: a pecuária no sertão nordestino surgiu em resposta às demandas de transporte da economia mineradora. Isso é falso. Nós já vamos observar pecuária no Nordeste desde o início do processo de colonização. A gente dá destaque para a economia aurífera e açucareira. Porém, existiam outros agentes econômicos. Lembre que as respostas nem sempre são fáceis. As perguntas elas tendem a ser complexas. No Brasil, nós produzíamos algodão, nós criávamos gado, produzíamos macaxeira, nós trabalhávamos muito com pesca no período colonial. Então a gente dá destaque para essas duas, mas é interessante observar outros agentes econômicos também. Na letra B, fala: a produção açucareira estimulou a formação de uma rede urbana mais ampla do que a atividade aurífera. E nós podemos observar aqui no quadro que isso é falso. O açúcar ele é menos dinâmico e mais rural do que o ouro. E na letra C fala: o custo relativo do frete dos metais preciosos viabilizou a interiorização da colonização portuguesa. E isso é verdadeiro. Requer uma leitura mais atenta, mas o ouro permitiu sair do litoral e adentrar para o coração do Brasil, para as terras que passavam do Tratado de Tordesilhas, por exemplo. Nós podemos marcar a letra C como verdadeira e nós faremos a leitura da letra D. A mão de obra escrava indígena foi mais empregada na exploração do ouro do que na produção de açúcar. E a mão de obra escrava indígena, a escravização indígena, já havia sido proibida no século XVIII. Então, nós não podemos afirmar que ela foi mais utilizada que a mão de obra escrava africana. Nós tivemos um fluxo muito grande de africanos escravizados aqui para o Brasil nesse período, o que mostra que a letra D está errada. Na letra E fala: ambas as atividades produziram efeitos similares sobre a formação de um mercado interno colonial. E nós podemos ver aqui no quadro que isso está enganado, e para essa questão nós marcaremos a letra C e faremos a leitura da questão seguinte. É uma questão da Estadual do Ceará, Universidade Estadual do Ceará, de 2018, que diz: sobre a presença de europeus durante os séculos XVI, XVII e XVIII no território que hoje pertence ao Brasil, é correto afirmar que ela se restringiu aos portugueses, que desde o Tratado de Tordesilhas eram os únicos com direito sobre esta terra, plenamente reconhecido pelas demais nações europeias. Isso é falso, senhoras e senhores. Nós vamos ter ocupação de franceses, holandeses, espanhóis. Lembrando que boa parte do território brasileiro estava do outro lado do Tratado de Tordesilhas, da linha de Tordesilhas, pertencendo oficialmente à coroa espanhola. Na letra B diz: diferentemente de outras regiões da América, nenhuma das cidades do Brasil sofreu ataques de piratas ou corsários de origem europeia, o que nós podemos evidenciar também que é falso. Lembrar dos episódios do século XVII, como as invasões holandesas no Nordeste, que elas mostram, esse processo de ocupação. Na letra C fala: devido ao Tratado de Tordesilhas, apenas portugueses e espanhóis estiveram pelas terras brasileiras durante os séculos de nossa colonização, o que é falso também, pelo que já foi visto anteriormente. Sobra, então, a letra E. Além de portugueses, em diversas regiões do atual território brasileiro, nos primeiros séculos da colônia, houve presenças de espanhóis, franceses e holandeses, o que nós marcaremos como verdadeiro. Na questão seguinte, uma questão da UPF de 2018, a gente pode fazer a leitura do texto do Décio Freitas, que diz assim, olha: não é fácil saber de onde foi que Jorge Velho partiu para ir combater Palmares. Destaque: Jorge Velho, ele foi um bandeirante, e o bandeirante que dizimou o quilombo dos Palmares em 1694. Se de São Paulo ou do Piauí, tanto se pode admitir uma versão como a outra, já que ambas se apoiam em documentos de igual autoridade. Há também muita controvérsia sobre os seus efetivos. Em diferentes documentos, o número de indígenas oscila entre 1.800 e 1.300, e o de brancos entre 80 e 150, não falando nas mulheres e crianças que costumava levar consigo. A marcha de 600 léguas até Pernambuco foi uma estupenda façanha. Custou-lhe a perda de 396 pessoas, das quais 196 morreram de fome ou doença e 200 desertaram. Então o que a gente está observando aqui é uma expedição de bandeirante para extermínio, para perseguição de escravizados ou ex-escravizados que fugiam para os quilombos.
Domingos Jorge Velho tinha um séquito aí de 1.500 a 800 indígenas que trabalhavam na sua expedição e 80 a 150 brancos ou descendentes de europeus. Isso mostra a dificuldade que esses bandeirantes passavam e as missões em que eles eram submetidos, além de que a crueldade em que eles praticavam os seus atos, principalmente aí na captura de cativos ou de outros povos, ok? O enunciado da questão fala: o bandeirante Domingos Jorge Velho foi contratado pelo governo português para destruir o quilombo de Palmares, e isso se deu porque, na letra A fala: os paulistas, excluídos do circuito da produção colonial centrada no Nordeste, queriam estabelecer pontos de comércio sendo impedidos pelos quilombos. Isso é falso, senhoras e senhores. O Sudeste ele também participava ativamente no processo da formação econômica do Brasil colonial. Na letra B fala: os paulistas tinham prática na perseguição de índios, os quais, aliados aos negros de Palmares, ameaçavam o governo com movimentos milenaristas. Senhoras e senhores, nós podemos ver no texto que os indígenas participavam também das expedições dos bandeirantes, o que faz com que essa alternativa esteja um pouco equivocada. Na letra C fala: o quilombo desestabilizava o grande contingente escravo existente no Nordeste, ameaçando a continuidade da produção açucareira e da dominação colonial. E, de fato, o próprio quilombo dos Palmares é até hoje sinônimo de resistência e de luta contra a escravidão. Foi uma forma muito grande em extensão territorial e em número de pessoas que colocou em xeque a dominação colonial portuguesa no território. Quando se estuda a história de Alagoas, se falam de 3 grandes núcleos de povoação: Santa Maria Madalena, Penedo e Porto Calvo. Só que havia um 4º grande núcleo populacional, que era o Quilombo dos Palmares. Este precisa ser mencionado e a sua história precisa ser recontada. Na letra C, nós encontramos a alternativa correta, nós vamos ver a letra D. Os senhores de engenho temiam que os quilombolas, que haviam atraído brancos e mestiços pobres, organizassem um movimento de independência da colônia. Isso não foi possível, até porque era muito raro você ver brancos em quilombos. Eram movimentos de resistência negras, de pessoas que eram excluídas da sociedade ou que fugiam da dominação escravista. Na letra E fala: os aldeamentos de escravos rebeldes incitavam os colonos à revolta contra a metrópole, visando trazer novamente o Nordeste para domínio holandês, o que é falso também. Os escravizados e os ex-escravos, eles não queriam voltar para o domínio holandês, eles queriam a libertação, o fim da escravidão. Nós podemos ler mais uma questão da Federal do Rio Grande do Sul, de 2018, e o enunciado diz: olha, leia o segmento abaixo. Nas primeiras décadas do século XIX, a região Centro-Sul consolidou-se como eixo político-econômico do Brasil. Considerando esse processo histórico, assinale a alternativa correta. Então, essa é uma questão que já fala do final do período colonial, do século XVIII para o século XIX, e aqui ela já examina transformações nas dinâmicas econômicas. Ela já fala, por exemplo, do declínio do açúcar, da escassez do ouro, e vai falar até da ascensão do café aqui no Brasil. Se liga na leitura das alternativas. Considerando esse processo histórico, assinale a alternativa correta. Letra A. O desenvolvimento da produção açucareira em Cuba, desde os fins do século XVIII, foi fator decisivo para a chamada crise do açúcar no Brasil e para o direcionamento da economia ao mercado internacional do café. Isso é verdade. O açúcar é o principal gênero agrícola produzido pelo Brasil ao longo de sua história. Porém, o seu preço no mercado internacional vai cair, o que faz com que os produtores brasileiros se endividem e se empobreçam. Perdendo o protagonismo o açúcar brasileiro, outros agentes internacionais ganham força, como é o caso do açúcar em Cuba, que começa a ser exportado em maior quantidade e começa a ter mais competitividade em cima do açúcar brasileiro. Os produtores do Brasil passam a mudar os seus investimentos. E no século XIX vem a chegada do café. O café ele vai encontrar terreno no Oeste Paulista e no Vale do Paraíba. É interessante observar que a letra A antecipa um pouco esses eventos e ela antecipa com muita certeza. Vamos marcar a letra A e ler as alternativas seguintes. Na letra B fala: o deslocamento do centro histórico geográfico do Nordeste para a região Centro-Sul do Brasil teve como principal consequência uma crise econômica marcada pela diminuição drástica das exportações de café nas primeiras metades do século XIX. Isso é falso. O café ele vai tender a crescer.
O café ele vai ser o principal produto exportado no Brasil ali no final do século XVIII, século XIX e durante todo o nosso segundo reinado. Vale destacar também que nas primeiras fases da nossa república, até a década de 30, o café vai ser o principal gênero exportado pelo Brasil. Na letra C fala, a vinda da família real para o Brasil em 1808 integrava o projeto de consolidação do Império Português na América e foi motivado sobretudo pela ameaça de invasão francesa na Bahia. Sublinha invasão francesa na Bahia, isso aí está equivocado. O que trouxe a família real para o Brasil foi a invasão francesa a Portugal. Devido às invasões napoleônicas e os conflitos e desentendimentos entre franceses e portugueses, a família real fugiu para o Brasil, trouxe a sede do Império Português para cá, e em 1815 o Brasil vai ser elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Logo mais a gente fala sobre isso. Vamos ler a letra D. A definição do Rio de Janeiro como centro político do Brasil e a imposição de medidas proibitivas do tráfico transatlântico de escravos tiveram como consequência a redução significativa de desembarques de africanos escravizados na região sudeste do Império. Senhoras e senhores, apesar das leis proibitivas ou dificultadoras do tráfico transatlântico, o Rio de Janeiro vai ser o principal porto de aporte de escravizados. Destaque para isso é o Cais do Valongo, uma região no centro da capital do Rio de Janeiro que virou patrimônio cultural mundial da Unesco. No Cais do Valongo desembarcaram milhões de escravos. Foi o porto em que mais se desembarcou escravizados na América. É interessante destacar que, apesar das leis dificultadoras, nós ainda tivemos essa sequela, esta mácula na nossa história. Na letra E tem, a expansão napoleônica em Portugal teve profundas repercussões no Brasil, caracterizando um processo de distanciamento do Império Brasileiro em relação à cultura francesa durante a primeira metade do século XIX. E nós podemos lembrar que isso é falso também. Uma das primeiras medidas de Dom João VI foi trazer a missão artística francesa. E o destaque para essa missão é o Jean-Baptiste Debré. As obras do Debré aparecem em diversos museus, em diversos livros de história, elas são muito utilizadas para contar a história do nosso país. Nós podemos fazer a leitura agora da questão da FAMERP de 2018, que diz assim, a Bahia é cidade del rei, e a corte do Brasil, nela residem os senhores bispo, governador, ouvidor-geral, com outros oficiais e justiça de sua majestade. É terra farta de mantimentos, carne de vaca, porco, galinha, ovelhas e outras criações. Tem 36 engenhos. Nelas se faz o melhor açúcar de toda a costa. Terá a cidade em seu termo passante de 3.000 vizinhos portugueses, 8.000 índios cristãos e 3 ou 4.000 escravos da Guiné. O padre Fernão Cardim foi testemunha da colonização portuguesa no Brasil de 1583 a 1601. O excerto faz uma descrição de Salvador, sede do governo geral, referindo-se, entre outros aspectos, a, letra A incorporação pelos colonizadores dos padrões culturais indígenas. Observe que no texto ele faz menção aos indígenas e os indígenas são católicos. Então, a alternativa A me propõe o contrário disso, que houve uma assimilação da cultura indígena, o que é falso. Nós cortamos a letra A e faremos a leitura da letra B. A ligação da atividade produtiva local com o comércio internacional. E aqui a gente já pode observar que é verdade. Nós temos oficiais portugueses gerando riqueza em terras americanas com mão de obra, observe o que ele fala no texto, escravizada da Guiné. Isso mostra o tráfico transatlântico de escravos e o comércio triangular pelo Oceano Atlântico. Nós podemos marcar a letra B como verdadeira e ler as demais alternativas. Letra C. A miscigenação crescente dos grupos étnicos presentes na cidade. Ele não faz menção no texto à miscigenação. É interessante se ater ao texto e nós podemos cortar a letra C. Na letra D fala, existência luxuosa da nobreza portuguesa na capital da colônia, coisa que ele não faz menção, a nobreza portuguesa só chegará no século XIX com a fuga da família real. E na letra E tem dependência da população em relação à importação de produtos de sobrevivência, coisa que no texto você não observa também. Aqui ele faz questão de observar a fartura de carne de porco, de vaca e de boi. Então, cortamos todas as alternativas, nós marcamos a alternativa B e nós podemos ler a questão seguinte da UFJF de 2018. Leia o trecho a seguir e em seguida responda a questão solicitada.
O valongo está aí para lembrar que o número de africanos escravizados chegados entre 1550 e 1850, 4,9 milhões, é 6,4 vezes maior do que o número de portugueses, 750 mil, entrados no mesmo período, e quase igual ao número de imigrantes de vários continentes chegados entre 1850 e 1950, 5 milhões. Na era inaugurada pela incorporação do Cais do Valongo ao patrimônio da humanidade, o que deve ser dito é o seguinte: nós somos um país formado por milhões de deportados africanos, índios e outros milhões de imigrantes, geralmente pobres, que criaram a nação, um Estado independente. Esse texto do Luiz Felipe de Alencastro é sensacional para entender o flagelo da escravidão e da importação de escravos aqui no Brasil. Sobre a formação e a composição demográfica da população brasileira, no decorrer do século XIX, é correto afirmar que, letra A, apesar da diversidade da população brasileira, houve, historicamente no país, um processo homogêneo e igualitário de inclusão dos descendentes de índios, africanos e imigrantes. E nós podemos cortar a partir de homogêneo e igualitário. O que fica claro é a exclusão e a marginalização dessas sociedades, dessas comunidades dentro do Estado brasileiro. Na letra B fala: a composição demográfica brasileira foi formada a partir de processos históricos pacíficos nos quais a violência desempenhou um papel secundário. E isso também é falso, senhoras e senhores. A história do Brasil, por mais que, erroneamente, nós queremos que ela seja pacífica, ela é uma história marcada por conflitos, por violência e, como o próprio texto mostra, por muita escravidão. Na letra C diz o seguinte, olha: a imigração europeia se destacou como principal origem da composição demográfica do país, comprovada pelo grande número de descendentes de imigrantes da população brasileira. Volta lá para o texto e observa os números. Foram 6,4 vezes mais africanos do que europeus dentro de um mesmo período. Nós podemos cortar a letra C e na letra D fala: a sociedade brasileira deve ser pensada a partir da compreensão quanto à importância estrutural da escravidão africana para a formação da população do país. E é fundamental reconhecer que o contingente populacional deportado do continente africano e trazido para o Brasil sob a condição de escravização foi fundamental para a formação do nosso território e do nosso povo. É dever dos currículos de história e dos materiais didáticos reconhecer essa herança africana. Na letra E fala: o maior contingente populacional que imigrou para o Brasil de países europeus era formado por segmentos da elite que estavam sendo perseguidos por sua origem étnica, coisa que o texto faz questão de destacar que é falso. A maioria dos imigrantes que veio para o Brasil eram trabalhadores pobres que buscavam melhores condições de vida. Nós marcamos a alternativa D e nós vamos fazer a leitura da questão seguinte, a questão da Unesp de 2018. Na colônia, a justiça era exercida por uma gama de funcionários a serviço do rei. A violência, a coerção e a arbitrariedade foram suas principais características. Nas regiões em que a presença da coroa era mais distante, os grandes proprietários de terras exerciam considerável autoridade administrativa e judicial. No sertão, os potentados impunham seus interesses à população livre. Então, esse texto da Adriana Lopes ele é bem bacana porque ele mostra que nós temos uma colônia, ou seja, uma empresa, que é posse de uma administração real, ou seja, pertence ao rei, porém, o rei sozinho não consegue fazer a administração. Então ele precisa de uma série de funcionários, digamos, funcionários públicos, para atuar a seu favor. Esses funcionários, pela distância que eles tinham, mesmo marítima do rei, eles acabavam exercendo a sua própria autoridade. Mas não era uma autoridade que emanava deles, era uma autoridade que era exercida em nome do rei. Feita a leitura do texto, vamos ao enunciado da questão. Ao analisar o aparato judiciário no Brasil colonial, o texto, vamos à leitura das alternativas. Eu quero saber do aparato judiciário no Brasil colônia. Letra A. Identifica a isonomia e a impessoalidade na administração da justiça e seu embasamento no direito romano. A gente pode falar de impessoalidade e isonomia como os dois termos errados dessa questão. Era pessoal, porque fazia respeito ao rei, e não era isonômico, porque você tinha uma escala hierárquica muito bem definida. Na letra B nós temos: explicita a burocratização do sistema jurídico nacional e reconhece sua eficácia no controle interno.
Olha, a gente não está fazendo um elogio à eficácia e a gente também não vai fazer um elogio que essa burocracia ela funciona como sistema de governo. Era o que tinha, era o que existia, mas não era necessariamente o mais funcional ou o melhor possível. Na letra C tem: indica o descompasso entre as determinações da coroa portuguesa e os interesses pessoais dos governadores gerais. Isso aí também está falso, porque os interesses dos governos locais ou governos gerais, eles eram continuidades dos interesses reais, ok? Na letra D tem: distingue o sistema oficial da dinâmica local e atesta o prevalecimento de ações autoritárias em ambas. Isso aí a gente pode marcar como verdadeiro, porque nós temos o sistema real, as ordens que partiam do rei, nós tínhamos um sistema, uma espécie de informalidade, que partia dos proprietários de terras locais, porém dando continuidade ou dando uma série de significados às próprias ordens do rei. O que o texto destaca também é que os dois são autoritários, os dois são violentos. E essa violência, ela acabava gerando reações da população, movimentos de resistência, movimentos de contestação a essa dominação colonial, ok? Na letra E, nós temos: diferencia as funções do Poder Judiciário e do Poder Executivo e caracteriza a ação autônoma e independente de ambos. Essa aí também vai estar falsa, porque essa independência entre poderes é uma característica que a gente vai observar no Iluminismo, lá do século XVIII. Agora, na administração colonial dos séculos XVI e XVII, a gente não vai evidenciar isso. Todo o poder emanaria do rei e, com base nos seus funcionários, mesmo distante, o rei exerceria essa autoridade. Os funcionários dele, também exerceriam. Nós faremos a leitura da próxima questão, que é uma da UFJF de 2018, e é uma leitura de mapa. Se liga a leitura do texto. O mapa a seguir constitui-se como um documento do século XVII e revela o Brasil conhecido e cartografado naquele contexto. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, muitas atividades propiciaram o aumento do espaço conhecido e habitado do território hoje chamado Brasil. A gente está falando da formação do território nacional. Se você observar o mapa que tem na sua questão, você vai perceber o formato de harpa do Brasil, naquela costa tradicional margeada pelo Atlântico. O Tratado de Tordesilhas, ele garantia as posses a Portugal de uma determinada quantidade de terras. Porém, as movimentações de entradas, bandeiras, a pecuária do sertão, as missões jesuíticas conquistaram terreno para além de Tordesilhas e esses territórios foram incorporados ao que hoje nós chamamos de Brasil. O enunciado da questão fala: este é o mapa de João Teixeira Albernaz II, intitulado Província do Brasil, datado de 1666. Ali é possível ver o litoral do Brasil, desde a Barra do Pará até o Rio Grande, incluindo algumas missões jesuíticas na fronteira do Rio da Prata. Ok. A respeito da expansão territorial, assinale a alternativa correta. Então a gente vai analisar o que é que possibilitou ou como foi dado o nosso processo de expansão territorial nessa última questão da segunda lista de exercício da Humanas em Foco, referente ao módulo 1, ok? Letra A. A pecuária desempenhou um importante papel para o povoamento do sertão e, com o tempo, os vaqueiros seguiram o curso dos rios, especialmente do São Francisco. Olha, essa alternativa me parece correta, porque um grande fator econômico que desempenhou um papel fundamental na interiorização do Brasil foi a pecuária. A expansão dos territórios conquistados para a expansão da atividade pecuarista. Na letra B nós temos: o desconhecimento em relação às bacias hidrográficas existentes fez com que a ocupação se mantivesse restrita ao litoral da colônia. Essa alternativa está falsa. Desde muito cedo da ocupação europeia na América, se tinha noção dos principais rios e das principais, digamos, bacias hidrográficas. A gente tinha noção da importância do Rio Amazonas, do Rio da Prata, do Rio Grande, do Rio Tietê e do Rio São Francisco. Então a gente conhecia, sim, hidrovias, mas a nossa ocupação ficou restrita ao litoral por outros motivos econômicos, com destaque a plantação, extração e exportação do açúcar. Detalhe isso daí na questão, beleza? Fazendo a leitura da letra C. Os jesuítas instalaram suas missões na região nordeste, visto que a coroa portuguesa proibia a presença das aldeias na região ao sul do Rio de Janeiro. Essa questão também está falsa. Se você observar o mapa, além de perceber as hidrovias, você vai perceber missões jesuíticas também ao sul da colônia.
Destaque para a região que hoje nós chamamos de Uruguai, né? Que por muito tempo foi chamada de Cisplatina ou província Cisplatina, e ali você tinha uma grande quantidade de missões jesuíticas, que eram disputadas, né, entre bandeirantes e indígenas, eram disputadas a sua governança entre Portugal e Espanha. Um dos grandes entraves diplomáticos da história do Brasil, que vai perdurar por séculos, é justamente a posse, a contestação do domínio acerca das regiões que nós chamamos de Sete Povos da Missão, ali na Cisplatina, hoje Uruguai. Na letra D, nós temos a colonização portuguesa manteve-se localizada na região Nordeste, permanecendo as terras abaixo do Trópico de Capricórnio dominadas pela Espanha. Falso, né? O que divide os limites entre possessões espanholas e portuguesas é o meridiano de Tordesilhas. E na letra E nós temos, não houve nenhuma ocupação da região Amazônia, o que fez com que esta parte do Brasil ficasse inexplorada até o final do século XIX, e nós podemos ver que essa alternativa também está falsa. Se você encontrar em outros mapas, em outros estudos, você vai perceber que a região amazônica foi muito ocupada por missões jesuíticas por sua importância material, por sua importância biológica e por sua importância, em suma, econômica. Então, senhoras e senhores, essa foi a resolução da segunda lista de exercício, né, da segunda semana do módulo 1 aqui da Humanas em Foco. Nós respondemos as questões de 16 a 30 e essas questões são baseadas na história do Brasil, ok? Muito obrigado e até a próxima.